Eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu. Oi, mundo! Hoje nós estamos em Goiás com o macapaense Lohan, um artista maravilhoso. Lohan, muito obrigada por ter aceito o convite de Papo com a Hélia. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, obrigado, Lélia, pelo convite, né? Obrigado a todo mundo que está assistindo, né? É um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu estou em Goiânia, né? Mas o coração sempre está lá em Macapá. Você é um artista para gente novo, né? Então Uhum. me conta, quem é o Lohan? Como foi que o Lohan nasceu? Então, né? Eu sou amapaense, morei em Macapá até os meus 25 anos, e aí só em 2013 que eu saí de Macapá para morar em Goiânia. E aí, nessa época, eu realmente nunca imaginei que fosse virar cantor, compositor, nada do gênero. Então, a música, ela começou a surgir na minha vida no final de 2018, início de 2019, quando eu realmente comecei a compor, a escrever música. Eu comecei a fazer aula de canto, sempre gostei muito de música, música popular brasileira principalmente. Em Macapá, né, eu ouvia muito Pólvora e Fogo, da Patrícia Bastos, no início dos anos 2000, Zé Miguel, né? Então, assim, os cantores, assim, Finer Nelucci, a Bicha do Brega. Então, a gente ouvia de tudo em Macapá. A gente sempre teve uma cena cultural local muito produtiva, eu acho, né? A gente sempre teve. E aí eu sempre gostei de música. Só que quando eu mudo para Goiânia, né? Eu perco essa minha, não digo a conexão, mas eu perco o contato com a minha cultura local. E aí, quando eu falo cultura local, estou falando de comida, sotaque, humor. Então, a forma acho que as pessoas riem das coisas no norte é outra, né? O jeito que a gente ri, o jeito que a gente come, os nossos igarapés, né? Então, a nossa cultura ela é muito marcante. Tem gente que gosta, gente que odeia. E aí eu sempre senti, né, essa saudade muito forte. E aí, quando foi 2018, 2019, eu estava passando por um processo difícil também no campo da saúde mental, né? Meu, de familiares e tudo, então foi um período difícil. E aí a música veio como se fosse assim um bálsamo assim nessa fase assim de vida. E foi muito louco porque as pessoas sempre me falavam que você tem uma voz bonita, você tem nome de artista e não sei o que, não sei o quê. E aí quando chegou 2019 eu comecei a escrever música. E aí é muito louco porque vem a música inteira na minha cabeça, assim, tipo, vem da melodia aos instrumentos, eu consigo imaginar a música inteira na minha cabeça. Acho que é uma mente um pouco de produtor até. E aí eu comecei a gravar, eu gravava no celular, escrevia, e aí comecei a montar essas canções, né, a estruturar essas canções todas, e comecei a fazer uma atrás da outra. A primeira, inclusive, é a faixa Eu Me Descobri Artista no Goiás, que está no meu primeiro CD, inclusive. E aí uma curiosidade louca da vida. Eu escrevi essa faixa em 2019, no início de 2019. No final agora do ano passado, eu comprei meu apartamento. E aí, o apartamento é na Avenida Goiás. Certo aqui na Avenida Goiás, que é o lugar assim que eu me descobri artista e que eu falo muito na música. É, e aí comecei com essa faixa. Eu lembro que eu fui para Macapá, conversei até com um amigo meu na época que já teve banda aí em Macapá. E aí conversei com ele e tudo, e disse, olha, eu tô com umas músicas e tal. Quando eu mostrei para ele, eu quis mostrar para ele também, porque ele é muito, digamos assim,
é 8 ou 80. Se ele gosta de uma coisa, ele fala na lata. E se ele não gosta, ele também fala na lata. E aí ele virou e falou, disse, olha, até perguntou assim, foi tu que escreveu isso mesmo? Aí eu disse, porque todo mundo me conhecia como professor, o cara do marketing, não sei o que e tal. E aí, cara, tu é muito bom de harmonia e não sei o que e tudo mais, volta para Goiânia, produz isso lá, vai atrás de produtor, porque o material tá muito bom. E aí eu voltei para Goiânia com aquela coisa na cabeça, tipo, meu Deus, preciso botar isso para fora. E no geral, eu sou uma pessoa muito assim, eu boto para fazer. Acho que eu aprendi com meu avô, que era pedreiro, seu Napoleão, que inclusive é tema de uma outra música minha, Napoleão e Benedita. É, E aí o que aconteceu? Aí comecei a produzir meu primeiro CD com o Dênio de Paula e o Daniel de Paula, pai e filhos, aqui em Goiânia, em 2019. Então, no segundo semestre de 2019, a gente estava produzindo o Igarapé Elétrico, que é o meu primeiro CD, e tem 10 faixas autorais, são todas faixas assinadas por mim, com a produção do Dênio. Então, vem letra e melodia, eu levei isso para o Dênio, aí ele virou, Lohan, você tem material para fazer um CD, cara. Já quando eu fui falar com ele, já tinha umas 15 faixas, assim. E aí, aí a gente começou a produzir o Garapé Elétrico. E aí ele foi lançado de pouco a pouco, né? Foi um single atrás do outro. Então, Igarapé Elétrico, New Age, Pego o B com meu irmão, eu me descobri a Xixa no Goiás, Me dá Pupunha. Então, assim, tem um monte de faixa. E quando você vai olhar para as letras que eu faço, elas sempre vêm de alguma vivência. Então, eu não paro para escrever uma música assim, eu vou escrever uma música sobre traição. Assim, se eu não tiver vivido aquilo, para mim não faz muito sentido. Sim, Então, eu realmente faço um negócio mais autoral, assim. Não quer dizer que é certo, que é errado, quem faz, quem não faz, só é o meu processo. Então, a maioria das faixas, todas as faixas do meu CD, elas têm essa relação com alguma história particular ou minha, ou de pessoas muito próximas, né? No meu novo trabalho, que é o Ponte Palafita, por exemplo, a gente tem a faixa Não Se Torture, que é uma faixa que fala sobre relacionamentos abusivos, né, sobre relações tóxicas, que não necessariamente é assim, eu me inspirei em alguma vivência minha. Eu me inspirei mais em relações de pessoas próximas que eu via que eram relações problemáticas. E aí acabou que isso virou uma música. Então, e aí quando as pessoas me perguntam, né, de onde que você é e tal, e não sei o quê, a minha região, ela tá na minha música, desde o sim. primeiro CD. Então, eu tenho vários elementos de linguagem, visual e tudo que estão no meu trabalho desde o primeiro CD, assim. Então, e aí, porque sempre foi uma questão para mim trazer a nossa cultura e eu dizer que eu faço música popular brasileira, porque outros artistas de outras regiões, extremamente talentosos, fica dito aqui, inclusive, colocam frases, termos, né? Expressões que são locais, que são das regiões deles, né, da Bahia, do Nordeste de forma geral, por exemplo, né? E aí essas produções elas são tidas como MPB, música popular brasileira. Só que toda vez que você traz um artista da Amazônia, o lugar do artista da Amazônia na prateleira, né, das plataformas digitais, dos shows de TV, é o lugar do exótico. É muito curioso isso. Então, é um lugar muito específico que foi colocado ali para gente. E, assim, o cenário mais ou menos é esse. Então, o que eu faço é MPB com tempero da Amazônia. Assim, acho que a ideia de colocar, por exemplo, uma faixa com Égua Mano, o título da faixa, de certo modo é uma provocação. Então, não estou preocupado em ser muito óbvio. Eu acho mais interessante ser mais subjetivo, em provocar as pessoas. Mas o que ele está querendo dizer? Porque, no fim das contas, eu acho mais interessante que as pessoas façam as interpretações delas em relação às músicas, porque isso vai bater, na verdade, com o que elas estão vivendo. Então, a gente não tem muito controle sobre isso. Por isso que eu acho que é mais interessante ser mais subjetivo.
mas é uma proposta, assim, a minha proposta artística, vamos dizer assim, né? E mais recentemente a gente lançou o clipe de Ponte Palafita, Tá que foi lindo. produzido aí em Macapá, lá na região, na verdade, do Vale Verde, próximo ali da Fazendinha, né? Foi um trabalho feito com só artistas locais, então Brendo César, dançarino, né? Deu um baita, Cara, eu vou ter baita. que te cortar bem aqui, que eu preciso falar desse cara. Ele é Mano, eu vou te incrível. falar uma coisa. A gente não sabe, assim, quando a gente assiste o vídeo, a gente não sabe se a gente escuta, presta atenção na música, ou se a gente fica prestando atenção no bailarino, porque É, ele roubou a cena. Ele é. é maravilhoso. A gente vê que claramente ele está conduzindo tudo. Sim, a proposta era essa mesmo, assim. E o que é mais curioso, que eu achei mais bacana, quando eu estava falando com os produtores, com o Lucas Carvalho e com o Ian Reis, o Lucas, né, Lohan, estou com uma ideia para o clipe e tal, aí a gente trocou ideia sobre o roteiro e tudo. Tem um dançarino e tal, que a gente já viu ele em alguns trabalhos e tudo e tal. Quando eles foram falar com o Brendo fala: Gente, eu ouço essa música sempre, eu adoro essa música, não estou acreditando que vocês estão me convidando para participar do clipe. Então ele já conhecia a música, o EP Ponte Palafita, já tinha, parece que até favoritado a música lá no Spotify, então ele já estava por dentro da música. E aí foi meio que uma coincidência, ou não, para quem não acredita em coincidências, né? Acredito. E aí a gente acabou se encontrando. Mas assim, dentro da proposta do clipe, de fato, a ideia é que ele aparecesse realmente como o protagonista, porque ele está representando uma entidade ali. Ponte Sim. Palafita, para mim, a música, a letra, ela é uma letra muito potente, porque ela fala de muitas coisas ao mesmo tempo. Então, eu estou falando da fé de quem mora na Amazônia, eu estou falando de questões arquitetônicas, geográficas, sociais, né? Então, mergulhei para não margear. Foi nos livros, foi no Labutar. Ou seja, eu estou falando da minha vida ali, porque de fato, né? Eu nasci em Macapá e tudo, nunca tive privilégio nenhum, vamos dizer assim. Morava ali perto da beira do canal ali da Felipe Camarão. Minha casa alagava horrores, inclusive, né? Não chegou a ser uma ponte de palafita naquele lugar que a gente morava, mas quando a gente mudou para lá, as casas elas ainda eram suspensas e ainda tinha muita água que vinha do canal, por exemplo, para dentro das casas, assim. Então alagava a casa que chegava assim metade da parede, por exemplo. Mas era a minha vivência. E quando eu falei de Ponte Palafita, que eu trouxe isso para o tema do EP, tem a ver também com talvez um resgate histórico e, de certa forma, uma tentativa da gente trazer a cultura ribeirinha em foco. Porque a minha família, o meu avô, por exemplo, minha avó, a minha família paterna, ela é do interior do Pará, por exemplo, lá de Abaetetuba, né? Terra do Açaí, Terra do açaí, né? E a cultura ribeirinha, ela tem a sua tecnologia arquitetônica com as casas de palafita, por exemplo. sim. Então, quando a gente pensa em levar as pessoas em projetos de habitação social e tudo, e você simplesmente retira aquelas pessoas dali e você não faz um resgate histórico do que é a cultura ribeirinha para a história daquela região, né? O que é a história da cultura na Amazônia, o que é a história das cidades na Amazônia, o que existia naquele espaço, para onde que foram aquelas pessoas, é, e o que está envolto naquilo. Então, quando eu falo de Ponte de Palafita, na faixa, a ideia é trazer vários temas. Por isso que é engraçado como muitas pessoas interpretam a música de diferentes maneiras, assim. Então, tem gente que entende uma coisa, tem gente que entende outra coisa, e no fim de tudo, tudo meio que se conecta, assim. Estou falando de fé, estou falando de Umbanda também, da música, né? Então, a forma como foi gravado o clipe foi extremamente natural, assim. Então, como o Brendo ele já tinha um contato com a música e tudo, então ele meio que incorporou literalmente
e começou a dançar e tudo, e a gente foi fazendo. Tá um Foi fazendo. trabalho muito, muito bonito, muito lindo mesmo, de Eu verdade. fiquei muito feliz. A gente já está com 4.000, praticamente 4.000 visualizações no YouTube, então a faixa está chegando para mais pessoas. E aí a gente recebeu também aqui já alguns retornos de alguns portais que vão compartilhar também um clipe assim. Então eu fiquei bem feliz porque é um trabalho local, feito por uma galera local, apesar da música ter sido gravada em Goiânia, o EP foi gravado em Goiânia pelos meninos, pelo Arthur, pelo Will e pelo Douglas. Então foi um trio que cuidou do som desse EP, né? E aí a gente tá muito feliz assim com esse resultado. E tem mais um clipe que está em produção, tá? Que é o clipe de Égua Mano. É o clipe de Égua Mano, que foi gravado também no mesmo período do Ponte Palafita, e a gente quer lançar aí no, acho que até abril, acho que até antes de abril já tá no ar já. Olha, só notícias boas e novas. Você está no Spotify com uma Sim. discografia muito vasta, eclética, bonita, e a mídia não te conhece. Mas tu tá no Spotify desde 2019, Na verdade, eu tenho um CD com 10 que é o faixas, né? Igarapé Elétrico. Que é o Igarapé Elétrico. Temos um single, que é Napoleão e Benedita, que é um Sim. single somente, né? E temos também agora o mais recente, que é o Ponte Palafita, que foi lançado ano passado, que são 5 faixas autorais também. Então, no total, eu tenho 16 músicas lançadas até hoje, e comecei a lançar música realmente desde 2019. Pois é, Tá? tu tem todo esse trabalho maravilhoso no Spotify. A minha pergunta, por que que a Aham. gente não consegue furar essa bolha? Porque, mano, qualidade de conteúdo não nos falta, e você é um exemplo disso. Olha, eu fico feliz que as pessoas tenham essa, como é que eu posso dizer, essa interpretação do meu trabalho. Eu fico muito feliz porque isso é muito comum, inclusive, as pessoas dizerem que sempre tem um conteúdo, nossa, tua letra tem um conteúdo e tal. E realmente a minha proposta é essa. Eu acho que o mercado da música hoje ele demanda muito investimento também. E quando eu falo de investimento, é investimento em mídia digital, marketing digital, produção de clipe, lançamento. Então, tem muito dinheiro envolvido, né, quando a gente pensa nesse processo. Eu sou um artista independente, com uma proposta, vamos dizer assim, vamos dizer assim, original, porque, como eu te falei, né, as minhas músicas, elas sempre têm uma relação com alguma vivência. Então, eu não estou produzindo uma música exatamente para entrar numa rádio com uma letra específica, com um repete-teco, assim. Não é a minha proposta, nada contra quem faz, mas não é a minha proposta. E, de fato, eu acho que falta um espaço na mídia para a gente ter, de fato, representatividade. A gente tem vários artistas sensacionais na Amazônia que, assim como eu, estão desde 2019 ou até antes com muita produção já no Spotify, no YouTube. A própria Patrícia Bastos é um absurdo o nível artístico da Patrícia, Sim. mas ainda assim ela tem, vamos dizer assim, poucos ouvintes comparado com outros artistas que estão na mídia há pouquíssimo tempo, mas que dominam mais esse métier mercadológico, vamos dizer assim. Mas, até como a própria Patrícia faz, né? Eu acho que quando você tem uma proposta artística mais consistente, você vai fazendo e vai deixando as coisas. A ponte palafita abre meu caminho, como eu disse na música. Eu tenho fé que as coisas vão acontecer de maneira natural, porque essa é a minha relação com a música. Eu não consigo mudar o mercado, tipo assim, vem cá, senta aqui, vai funcionar assim. Não é assim que funciona. Eu estou tentando alcançar o meu público, que eu acho que é mais relevante, no fim das contas, acho que é isso. Eu chegar nos meus ouvintes, nas pessoas que querem ouvir o meu trabalho, compartilhar o meu trabalho, e, consequentemente, a mídia acaba jogando um pouquinho o canhão de luz dela para o que a gente está fazendo. Mas acho, sim, que hoje a gente tem assim,
acho que falta muito espaço para produção na Amazônia de forma geral, assim. Acho que os espaços de mídia, as ações voltadas para o que é produzido na Amazônia, eu acho muito escasso e também acho problemática a forma como diversos canais de mídia tratam artistas da Amazônia. Né? É sempre o lugar do exótico, é o lugar do estranho, do esquisito ou do brega. Não é tudo brega. Nada contra o brega, muito pelo contrário, né? É o nome do meu CD, Igarapé Elétrico, tem um monte de brega lá na sonoridade, tem um monte de coisa brega. Mas a gente tem uma diversidade cultural e uma profundidade muito Vai maior além disso. do que é exatamente, né? Então nós temos artistas incríveis que estão produzindo trabalhos maravilhosos, inclusive em Macapá, por exemplo. Nitai Santana, Jimmy Feixes, a gente tem os Poetas Azuis, a própria Patrícia Bastos. Então, assim, a gente tem uma variedade, uma diversidade gigantesca. Mas a gente tem que furar, vamos dizer assim, a bolha e entender como funciona a estrutura também, para a gente conseguir chegar lá. Eu acho que o aspecto visual, o clipe, ele é um fator que diferencia muito hoje na hora de ter resultado. Então, e esse é um dos pontos também que é um pouco mais caro para um artista independente. Então, por exemplo, ir para Macapá, gravar, contratar a equipe, leva, busca, alimentação, produção, né? Então, a vida do artista ela não é fácil. Não. E aí tem gente que se propõe a fazer determinadas ações para viralizar nas mídias sociais, e tem gente que não. Eu acho que eu não me proponho a certas coisas, estou bem feliz assim. Se eu ver as pessoas ouvindo minha música e vendo que elas enxergam o significado naquilo, para mim já tá bom. Tipo, lógico que eu sonho poder viver só de música, mas tem coisas que eu não consigo fazer para aparecer. Entendi. Acho que no fim das contas é isso, assim. Me diga uma coisa. Você tem assim um sonho, um projeto, um plano, o nome que você queira dar para levar o teu som para o presencial, para um teatro ou uma praça pública, não sei. Um sonho que eu tenho de fato é fazer um showzaço no Teatro das Bacabeiras, aí em Macapá. Esse é um sonho que eu tenho assim, já tem um tempo, né? Porque já estamos indo já para o segundo álbum para ser produzido. Estou querendo produzir um segundo álbum esse ano, que é o que eu Olha, lancei com Palafita foi um EP. Então, um EP não é um álbum, vamos dizer assim, são 5 faixas. E aí, um dos sonhos é produzir agora o segundo CD, inclusive com uma galera de Macapá. Tô conversando, comecei a conversar com alguns artistas locais, né, para a gente fazer esse bem bolado Goiânia-Macapá, entendeu? Igual a gente fez no clipe. Mas um sonho que eu tenho é esse, né, de tocar aí no Teatro das Bacabeiras e de levar minha música para ainda mais gente Brasil afora, mundo afora. O bom do Spotify, da Deezer, dessas plataformas, é que você consegue ver aonde as músicas estão chegando, né? E aí, de repente, tem gente ouvindo tua música lá no México, nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, enfim. É, E é muito interessante ver como as pessoas olham para a nossa linguagem, né? Tem um ouvinte aí que ele se eu não me engano, da Escócia. E aí ele estuda a língua portuguesa. E aí ele estava ouvindo a faixa Égua Mano, do último EP Ponte Palafita. coitadinha, a mente dele conflitou. A mente dele bugou. Tipo, ele começou a perguntar: o que ele está querendo dizer com égua, mano? Égua é um cavalo, é um bicho. Égua, mano, o que é égua, mano? Então, o nosso sotaque, o nosso regionalismo, como ele está muito presente nas minhas faixas, né? Então, é bem interessante ver a reação das pessoas quando elas veem o material, assim. Então, mas é isso, né? A minha proposta com a minha arte é popularizar a nossa linguagem, né? É mostrar que a gente tem no norte do Brasil outros termos para várias coisas. Então, a nossa cultura é isso, ela é muito diversa. Lohan,
Importantíssimo. Onde a gente encontra o Lohan nas redes sociais, nas plataformas? Diga aí o caminho. Bom, para me ouvir e para me assistir, pode acessar diretamente meu site, então, Lohan, Loham de Maria, lohan.com.br. Lá vai ter link para todas as mídias sociais. Meu canal no YouTube, meu link no Spotify, meu perfil no Spotify, na Deezer, na Apple Music, na Amazon Music. Então, estamos em todas. Se ficar mais fácil, para ficar mais fácil para achar o meu trabalho, é só jogar Ponte Palafita ou Igarapé Elétrico, que são os meus lançamentos, que não tem ninguém com esse trabalho feito lá, só é o Lohan, só tem lá, Ponte Palafita do Lohan. E aí vai ficar facinho de achar para ouvir. Lohan, você é um cara criativo, todo mundo já está sabendo disso. Então, você falou aí alguma coisa de próximo lançamento. Fala para a gente um pouquinho mais sobre isso. Olha, a gente está terminando a edição, né, a pós-produção do clipe de Égua Mano, que uma música que está no meu último EP, né, o Ponte Palafita. Então, além do clipe de Ponte Palafita, a gente vai lançar agora, acredito que até março a gente vai lançar esse clipe novo de Égua Mano, que foi gravado na Orla de Macapá, né, ali aos pés do Rio Amazonas. Um clipe muito bem produzido, com umas imagens maravilhosas, mostrando nossa cidade, nossa cultura, né, a nossa fortaleza e o nosso Rio Amazonas. Então, a gente vai ter esse trabalho aí. E, se Deus quiser, no segundo semestre, começar a produção do meu segundo álbum, tá? Já estou com Me chama, como é o nome do segundo álbum? Tertúlia. 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 Agora vamos aqui situar o povo. Para mim, tertúlia era aquele encontro para dançar à tarde. Para mim, isso é tertúlia. Para ti, tertúlia é o quê? Então, Tertúlia, por que que veio esse nome, né? Quando eu era criança, a minha avó, a minha mãe e tal, elas sempre falavam da tertúlia que tinha na Fortaleza de Macapá, que era uma festa. Sim. Era uma festa. E eu sempre achei aquele nome, né? Aquela coisa sonora e curiosa. Sempre fiquei com aquilo na cabeça, mas tertúlia. E eu nunca vivi essa tertúlia, né? Então é uma coisa assim que eu sempre fiquei curioso para saber o que que era. Aí, quando eu comecei a fazer música, aí me veio a cabeça o lance da tertúlia, e um belo dia eu fiz uma música, né? A tertúlia e tal. E fiz esta música. Esta música está assim do jeito, né? Porreta, como diz o Caboclo. E aí vai ser o carro-chefe desse próximo CD. Então, e como eu sempre faço algo relacionado à nossa cultura, né? Então, eu sempre tento. Nem que eu tento, acaba acontecendo, né? Vem uma inspiração relacionada à nossa cultura, veio da Tertúlia. Então, vai ser aí esse segundo CD, Tertúlia. Tertúlia. É muito dançante, pouco dançante, reflexivo. Conta um pouquinho. Já Vai quero ser, saber vai tudo. ser, vai ser uma mistura dos dois, assim. Então, por exemplo, no Igarapé Elétrico, eu estava em surto. No Igarapé Elétrico, eu estava em surto, né? Eu estava surtado, Igarapé Elétrico. Então, tá, assim, as músicas são mais alegres, tem um rock doido lá no meio do rolê, um rock com carimbó e tal. No Ponte Palafita, foi uma coisa, assim, mais introspectiva, mais subjetiva e tudo mais. Na Tertúlia, né? Quero ir para uma festa sem censura. Já é um trecho aí da faixa. Então, é um CD que vai vir mais animado também e vai ter uma ou outra faixa mais reflexiva, tá? Então, vai ser um bem bolado dos dois aí. Bom mundo, agora que a gente já conheceu um pouco do universo do maravilhoso cantor, compositor Lohan, o que que eu vou dizer para vocês? Vem para cá pro canal, que aqui sempre tem artista dando as caras, mostrando sua cultura, mostrando seu trabalho, seu alto astral, como o nosso queridíssimo Lohan. Lohan, muito obrigada pela tua participação. Sucesso, meu anjo. Obrigado, viu? Que o seu canal cresça cada vez mais, que a sua mensagem chegue para mais pessoas, levando a nossa cultura para frente, para mais pessoas,
Parabéns pelo trabalho que você faz de valorizar o que a gente produz no Amapá, no Norte de forma geral. Espero que você tenha cada vez mais sucesso. Foi um prazer conversar com você. Um abraço. Tchau, lindo! Tem jacaré, tem poraqué, tem até boto no igarapé. Venha com fé, pule de pé, lave a alma no igarapé. A noite tá começando e o vagalume tá me rondando. As luzes estão piscando, cor de jambu, tô tremendo tanto. O clima tá esquentando, o igarapé tá me provocando. O povo tá me chamando, larguei o tédio, larguei os prantos. Ela é de papo com eu.